Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, nós aqui nos encontramos 7 de setembro, feriado, dia da independência do Brasil, nesse tempo aí de propaganda eleitoral, de eleições, com todos os nossas emoções à flor da pele, principalmente quem está mergulhado nessas disputas eleitorais aí, que Deus possa guiar e iluminar todos nós e continuar acreditando no nosso Brasil ou lutando para o nosso país. E o evangelho que a igreja nos dá é tirado de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus tem as 8 bem-aventuranças, com mais 2 afirmações, são 10, que os estudiosos dizem que é uma referência aos 10 mandamentos. E o Evangelho de Lucas não, tem 4 bem-aventuranças e tem 4 ai de vós. É o momento em que Jesus olha para os discípulos e Jesus fala para eles, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados, bem-aventurados ou felizes de vós. O fato é que dizer que alguém é bem-aventurado significa alguém aprovado por Deus. Alguém que tem uma aventura boa. Alguém que vive no mundo de uma aventura, de uma vida, de uma história aprovada por Deus e um princípio de felicidade. Felizes vós, ou bem-aventurados vós, depende da tradução. O fato é que ao dizer essa terminologia está querendo dizer, olha, sua vida está boa, Deus está feliz contigo, é isso que Deus quer de você. Você está fazendo aquilo que Deus quer, você está fazendo aquilo que Deus espera, você está fazendo aquilo que Deus gostaria que você fizesse. E por isso nós temos no Evangelho de hoje esses momentos. E as 4 bem-aventuranças que apresenta, primeiramente os pobres, viu? E o que eles vão receber? O reino de Deus. Para quem tem consciência do reino de Deus, é o máximo que a gente pode ter na vida. É o máximo que a gente pode ter na vida, é o mundo de Deus dentro de nós. É claro que nós não temos noção disso, não sabemos o que é isso, ainda é algo abstrato, porque a gente não chegou lá ainda, a gente não tem essa realidade de Deus presente na nossa vida, na nossa história. A gente tem a promessa de Jesus, nós temos o encontro, o testemunho dos apóstolos com o ressuscitado, isso nós temos, mas a experiência do reino de Deus, desse mundo de Deus, a gente não tem, por isso é algo que é movido pela fé. A fé me diz que há um mundo de Deus, há uma realidade de Deus, há a esfera de Deus, na qual, se nós estamos padecendo aqui, se a vida é de carência, se a vida é de desapego, e é bom lembrar, Lucas é um pouco mais ligado à dimensão econômica, o Mateus não, viu? Então, quer dizer, o que Jesus vai querendo dizer, bem-aventurados vós os pobres, que vosso é o reino de Deus. Por que existe esse negócio? Porque há pobres
que são pobres de verdade. Há pobres egoístas, orgulhosos, vaidosos, preguiçosos, aproveitadores, viu? Mansos, lerdos. A gente que não tem dinheiro é tudo isso. A gente que tem dinheiro e não é nada disso. É humilde, é simples, faz caridade, faz o bem, não explora, não ganha mais do que aquilo que é o justo, honesto, viu? E a gente que é rico e miserável ao mesmo tempo, e a gente que é pobre e vaidoso. Então não tem assim, não é só uma questão de valor econômico. O pobre aqui é o que eu sou diante do mundo da matéria, da posse. Eu posso ter muita coisa e não ser escravo daquilo. Eu posso não ter nada, mas achar que eu sou dono do mundo. Por isso os pobres aqui são sempre um discurso muito complicado nesse mundo. Porque naquele que não tem nada, que é jogado aí pelo mundo afora, não é verdade que são pobres coitados, viu? Não é verdade que são pessoas boas, não é verdade que todo morador de rua é só uma vítima. Às vezes há violência, prostituição, há drogas, há uma série de coisas aí complicadas nesse mundo também. Como também no mundo dos ricos, há também muita coisa complicada. Talvez o que Lucas está querendo dizer, Jesus quer dizer, olha, ai de vós que não é escravo das coisas que possui, ou que realmente vive na carência, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Aí nós estamos falando da dimensão da falta de comida mesmo. Na época de Jesus, considerando que 90% da alimentação do povo era à base de pão, então a fome era muito comum. Passar fome era uma coisa difícil, porque não havia tanto alimento assim. Hoje nós temos mais alimentos no mundo, apesar que temos multidões passando necessidade, mas também temos toneladas de comida sendo jogado fora. Então continuamos aí pensando na fome, apesar que estamos também morrendo muito de gordura, segundo um escritor aí do Homo Sapiens. Hoje a gordura está matando mais do que a fome. O estresse está matando mais do que necessariamente a carência de coisas. A terceira, bem-aventurado vós que agora chorais. Então nós temos o primeiro, um pobre, segundo, a fome, terceiro, o choro. Alguém está sofrendo, alguém está chorando, alguém está desesperado, alguém está padecendo, então alguém está sofrendo muito, porque havereis de rir. A quarta é bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Jesus dá essa quarta bem-aventurança para orientar os apóstolos, aguenta a perseguição. Vocês irão viver 4 séculos aí sendo perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus. E é muito interessante os cristãos sendo perseguidos pelo povo de Deus, o judeu. Os cristãos que têm a fundamento da fé, na tradição abraâmica, sendo perseguido pelos próprios judeus, que era o povo de Deus, que resolve perseguir aqueles que seguem o Filho de Deus. Aquela velha situação, né? Os alemães, que são cristãos, que acreditam em Jesus, que era um judeu, odiavam os judeus e resolveram determinar a morte de todos os judeus e eram cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que é um judeu. Então a gente vai vivendo nesse contexto. Então a última é a dureza de aguentar o tranco quando houver perseguição, quando houver expulsão, quando houver esse sofrimento, mas por causa do nome de Jesus. É aquele momento que a gente é mal falado porque a gente falou coisas de Deus. É aquele momento que a gente é mal falado porque a gente disse algo sobre Jesus, viu? E as coisas são longas, viu? E aí, qual que é o convite? Alegrai-vos. Quer dizer, ele pede bem-aventurados e apresenta 4 coisas dificílimas: ser pobre, a fome, o choro e a perseguição. E a orientação é: alegrai-vos nesse dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, não aqui. Por isso que o pobre vai ter o reino de Deus.
A fome, resolvemos aqui, serão saciados. O choro, irão rir. A perseguição, aguenta o tranco. Viu? E alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Essa dimensão para nós de ter que esperar chegar ao céu, acho que é isso que é difícil para todos nós. Porque a gente quer resultados imediatos. A gente vive num mundo em que a gente quer resultados imediatos. Eu trabalho nessa paróquia e quero que essa paróquia cresça, mas ela não cresce, porque eu quero talvez no meu ritmo. E ela tem o próprio ritmo dele, até porque a paróquia pertence a Deus, não pertence a mim. Eu não sou dono e proprietário, nem civilmente, nem religiosamente, eu sou dono e proprietário dessa paróquia. Tanto que eu tenho um documento que determina que eu administro isso aqui, enquanto o bispo permitir me confiar esta responsabilidade. Por isso, o que nós temos agora? E Jesus dizendo que a recompensa do céu, porque era assim que os antepassados faziam, e aí ele se refere aos profetas. Depois ele vem, ai de vós. E as 4, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os ricos, porque vocês já têm o que vocês querem. Vocês não terão o reino de Deus. Vocês não terão o reino de Deus. Viu? Ai de vós que agora tendes fartura, porque passarão fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Viu? E aí é interessante porque a bem-aventurança se fala de chorais. Ai de vós que agora ri, porque terão luto e lágrimas. O luto se dá quando alguém muito importante morre. E as lágrimas, quer dizer, irão contemplar a realidade da morte. Ai de vós, quando todos te elogiam, porque era assim que os antepassados tratavam os profetas. Por isso a nossa prece é que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé, e que a gente não tenha que escutar nunca de Jesus dizendo, ai de vós. Mas que Jesus, ao nos dizer, apesar do nosso sofrimento, da dor que a gente carrega às vezes, da frustração, do fracasso, ou da tristeza, da angústia, ou da desesperança, a gente possa sempre escutar Jesus dizendo, bem-aventurado vós, porque vosso é o reino dos céus, serão saciados, vocês irão rir, e vocês serão cada vez mais motivos de alegria para Deus. Um abraço e até mais.